Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8, que nós lemos na abertura do culto, versículo 40 ao versículo 44. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, do versículo 40 ao versículo 44. Os irmãos, aqueles que puderem, se puderem ficar de pé, em reverência à palavra do Eterno. Aqueles que não puderem, não há problema. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Eis que chegou um varão do nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla dos seus vestidos e logo estancou o fluxo de sangue. Grande Deus, que esta palavra, Senhor, que Tu tens colocado no meu coração nesta noite, Senhor, possa também ser trabalhada no coração dos Teus filhos que hoje estão nesta casa de oração. Senhor, que Tu trate com cada um de nós, segundo as multidões das Suas misericórdias. Deus, eu clamo a Ti pela Tua bondade. Senhor, que a nossa fé seja trabalhada, para que, sendo ela, Senhor, trabalhada seja crescida, para que possamos, em Teu nome, pela fé, fazer coisas grandes e firmes. Eterno Senhor, eu Te louvo e Te sou grato, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos irmãos. Hoje de manhã, eu acordei com uma palavra no meu coração, na minha mente, que falava sobre firmeza da fé. Eu acordei de manhã com essa palavra no meu coração e logo me veio à mente um hino que eu quero cantar junto com os irmãos, o hino 186 da nossa harpa cristã, que fala sobre de valor em valor, pela fé que uma vez nos foi dada para seguir ao Cordeiro de Deus. O hino 86. Enquanto os irmãos se preparam ali, esse texto que nós escolhemos para ler, sobre a ação de Deus, a ação de Jesus Cristo, sobre a vida da filha de Jairo e sobre a ação do Senhor Jesus Cristo, sobre aquela mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Esta ação do Senhor Jesus sobre essas duas vidas foi em função da aplicação da fé. A fé que move montanhas, a fé que vence os empecilhos, a fé que vence as dificuldades, a fé que crê no impossível. E diz o hino 86 da nossa harpa cristã. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em
valor. Eita, Deus de glória! E seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do meu tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Aleluia! Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim dar esta lição: combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eita, Deus de glória! Aleluia! Oh Deus! Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia! Irmãos, eu quero te convidar para você colocar a sua fé em prática. Se a sua fé está parada, se você não está tendo, irmãos ou irmã, habilidade para crer, eu quero te convidar para que você coloque em prática a fé que uma vez te foi dada. Nesse texto que nós estamos lendo em Lucas capítulo 8, você também vai encontrar em Mateus capítulo 9, ele também se repete em Marcos capítulo 5. Nós estamos neste texto, de dois casos sobre os quais o poder de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é manifesta. Na ressurreição da filha de Jairo e na cura de uma mulher que durante 12 anos ela sofria com uma hemorragia. Humanamente falando, irmãos, seria impossível para essas pessoas terem a seu problema, a sua situação resolvida, mas pela fé em Jesus Cristo, o que era impossível passou a ser possível. A Bíblia nos diz assim: haverá caso, haverá situação impossível para Deus resolver. Querido irmão ou querida irmã, o seu problema, o seu caso, a sua situação, nas mãos do Senhor, é possível ter vitória, é possível ter solução. Nas mãos do nosso Deus, todas as impossibilidades tornam-se perfeitamente possíveis. A Bíblia nos fala
que Jesus, ele atravessou o mar da Galileia, e ele foi recebido na cidade de Cafarnaum. E ao ser recebido na cidade de Cafarnaum, o versículo 40 do texto que nós lemos, bota aí, irmãzinhas, diz assim, que a multidão o recebeu, porque todos o recebeu porque ele estava esperando Jesus. Quando estamos esperando Jesus, a Bíblia diz que a multidão o recebeu. Então, um homem chamado Jairo, que era o chefe da sinagoga, este homem estava precisando de uma resposta de Deus. A sua filha, que já tinha quase 12 anos, estava morrendo. E Jairo se prostrou aos pés de Jesus e pediu a Jesus que Jesus fosse à sua casa, pois a sua filha estava a ponto de morrer. Aquele chefe da sinagoga era um homem que tinha muitas responsabilidades, tanto sociais quanto religiosas. Sobre as responsabilidades que estavam sobre Jairo, ele tinha incumbência, não só apenas da manutenção da igreja, da sinagoga em si, da manutenção do prédio, mas também pelo bom andamento do serviço e da escolha do que seria lido naquele dia, do texto do Torá. Jairo, ele teve o privilégio de fazer uma oração na presença física do próprio Jesus. Poderia ousar dizer que ele deu um passo certeiro de ter feito isso. Jesus estava ali, passando por Cafarnaum. Ele estava precisando de uma resposta. Jairo, ele não perdeu a oportunidade de chegar diante do Senhor. Irmãos e irmãs, pela fé, nós acreditamos, nós cremos que Jesus está nesta casa de oração. E pela fé você não pode perder a oportunidade de colocar diante dele a sua necessidade. Pode ser que aos seus olhos seja impossível de ser realizado. Aos seus olhos pode ser impossível, mas quando nós colocamos na mão daquele que tudo pode, coisas grandes e firmes acontecem. Não perca a oportunidade hoje de falar com o Senhor. Não perca a oportunidade hoje de contar ao Senhor aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor, não se desanime com a sua cruz. O que você precisa, conta para Jesus. Jairo não perdeu a oportunidade. Diz assim, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: e em tudo sejam conhecidas diante de Deus as nossas necessidades, pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Diante dele, sejam conhecidas todas as suas necessidades. Jairo era uma pessoa importante, ele era um dos principais da sinagoga, mas Jairo, ele teve 3 atitudes, 3 ações diante de Jesus. Jairo, ele estava aflito, não sabia o que fazer, a sua filhinha estava morrendo. A primeira ação, ele olha para Jesus. Aleluia. Irmão, Jesus está nesta casa. Para você ter resposta de Deus, primeira questão, você tem que olhar para Jesus. Glória a Deus. Olha para Jesus. É preciso, irmão, ser humilde e reconhecer que sem Jesus, nada, absolutamente nada poderemos fazer. No livro de João, no capítulo 15, no versículo 5, diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. É preciso, em primeiro lugar, olhar para Jesus, saber que para Ele nada
Sem Ele, nada é possível ser feito. A segunda ação de Jairo, ele reconheceu. Jairo reconheceu isso e teve a atitude de uma simplicidade ainda. Ele prostrou-se diante de Jesus. O Senhor é o nosso Rei, Ele é o nosso Mestre, e devemos diariamente nos prostrar diante dEle em oração. Eu olhei, eu vi, através dos grupos, o quanto abençoada foi a vigília ontem, mas os nossos momentos de oração não podem estar só na vigília. Jairo, prostrado diante do Senhor, Jairo suplicou. Jairo disse assim: Senhor, a minha filhinha está morrendo. Senhor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e para que ela viva. Esta foi a oração de Jairo pela sua filha. O mais importante na oração que Jairo foi a certeza do poder de cura. Irmãos, aquele que duvida não recebe. Jairo disse: Senhor, impõe as tuas mãos sobre a minha filha e ela vai ser curada. A posição de Jairo não foi uma posição de dúvida, dizendo: Senhor, talvez, quem sabe, se o Senhor colocar as suas mãos, talvez ela seja curada. Não. A posição de Jairo: Senhor, impõe as tuas mãos, vá até a minha casa, impõe as tuas mãos sobre a minha filha, e ela vai ser salva e ela vai viver. Jairo, ele tinha certeza de que se Jesus colocasse as suas mãos sobre ela, aquela menina seria curada. Jesus, ele ia estender as suas mãos. Se Jesus estenderia as suas mãos ou não dependeria de Jairo. Mas Jairo, ele tinha fé no poder salvador e curador de Jesus Cristo. Irmãos, isso é ter fé, é crer no poder de Deus. Hoje nós oramos por algumas pessoas que estão enfermas. E pela fé eu creio que Jesus vai levantar. Pela fé eu creio que Jesus vai dar vitória. Pela fé eu creio que coisas grandes vão acontecer na vida dessas pessoas. Você orou comigo e talvez você apresentou alguém que também está enfermo. E pela fé eu creio que Deus ouviu a sua oração. E você vai ter a resposta da sua oração. Porque Deus conhece o nosso coração. Sabe, irmãos? Antes de Jesus ir à casa de Jairo para curar a sua filha, no caminho aconteceu um outro milagre. No caminho aconteceu uma outra situação. Uma mulher que sofria de uma doença há 12 anos, que sofria de uma hemorragia. Ela tinha passado por diversos médicos, ela tinha gastado todo o seu dinheiro, e a Bíblia diz que ela cada vez ia pior, ia piorando. E no meio daquela multidão, uma mulher tocou nos vestidos de Jesus. E pela fé, ela dizia: se eu apenas tocar nos seus vestidos, eu vou ficar curada. Irmãos, se nós pela fé tocarmos no vestido, na orla do vestido de Jesus, ficaremos curados. Mais uma prova de fé.
A mulher tinha certeza do poder curador de Jesus. Aquela mulher tinha certeza que Jesus podia curá-la. E no meio daquela multidão, Jesus pergunta: quem foi que me tocou? E aqueles discípulos, aqueles que estavam com Jesus, começou a dizer: Senhor, muitos te apertam, muitos te tocam. Mas Jesus respondeu: não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou por fé. Não me tocaram simplesmente por tocar. Irmãos, a sua condição hoje não tem que estar no culto simplesmente por estar. A sua condição hoje tem que estar nesta reunião pela fé, porque é pela fé que Deus vai te dar vitória. Não é você estar dentro da igreja, mas você tem que estar na casa do Senhor pela fé. É pela fé que Deus vai trabalhar na tua vida. É pela fé que Deus vai mover as águas na tua vida. É pela fé que Deus vai fazer coisas grandes. É pela fé que Deus vai deixar os outros confundidos. É pela fé, irmãos. É tudo pela fé. Quando Jesus fez essa pergunta, a Bíblia nos diz que aquela mulher, ela se prostrou. E aquela diante de Jesus. E sabe o que ela fez? Eu até sublinhei, porque eu achei tão importante o que ela fez. A Bíblia diz que ela declarou toda a verdade. Se você quer ter vitória, quer ter bênção, temos que declarar toda a verdade. Por quê? Aquela mulher disse assim: Senhor, eu te toquei, fui eu. Há tanto tempo eu estou assim. Olha, eu já gastei dinheiro. Não estou resolvendo o meu problema. Cada vez que eu vou ao médico, eu volto pior. Esta é a minha situação. Eu estou declarando a minha situação. Irmão, se nós queremos ter resposta do céu, nós temos que declarar exatamente a nossa situação diante de Deus. Conta para Jesus. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, diz um corinho, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz pode estar pesada. A sua cruz pode estar até doendo o teu ombro. A cruz pode estar te incomodando em carregar. Mas esse corinho diz assim: não se desanime com a sua cruz. O que você precisa, declara toda a verdade. Por que você está precisando de determinada coisa que você está pedindo ao Senhor? É para você gastar nos seus vãs deleites? Saiba que Deus não vai te dar. Porque a Bíblia diz que muitas vezes nós pedimos mal para gastar nos nossos vãs deleites. Aquela mulher estava doente. Ela estava fraca, 12 anos sofrendo além de enfermidade, sofrendo danos financeiros, sofrendo danos sociais, danos morais. Ela declarou toda a verdade. Sabe, queridos, muitas pessoas naqueles momentos estavam tocando Jesus, mas Jesus percebeu que alguém tocou pela fé, crendo no poder de Jesus. Algumas vezes, eu já tenho dito nesta casa de oração, que o Senhor está na casa, porque a promessa dele, que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Mas isso não significa que você vai ser abençoado. Só é abençoado aquele que chama a atenção de Jesus para a sua vida. Muitos apertavam Jesus nesse texto que nós estamos falando. Tanto é que quando um dos discípulos Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Disseram para ele: Senhor, muitos te apertam. E tu perguntas: quem me tocou?
E Jesus, não, alguém me tocou, porque me chamou a atenção, porque de mim sai o poder. Se você quer Deus, se você quer receber de Deus a resposta para a tua vida, para os queixumes do teu coração, chama a atenção dele para a sua causa. Chama a atenção dele para o seu problema. Declara para ele, como aquela mulher fez, toda a verdade. Se você não declara toda a verdade, ele sabe, porque ele é onisciente. E ele vai te dizer, tu está me escondendo algo. Quando escondemos algo, é porque não queremos que Deus entre nesta área. E aí impossibilitamos o agir de Deus. Alguém tocou. Aquela mulher tocou. Pela fé. E pela fé ela recebeu de Deus a sua bênção e a sua vitória. Sabe, irmãos, irmãs, há muita gente que busca Jesus. Muitos tocam-lhe as vestes, mas falta fé. Esse tocar nas vestes, sem fé, é fruto de uma vida, de um cristianismo superficial. Falta a certeza do poder de Deus na sua vida. Jesus disse para aquela mulher, diz assim, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aquela mulher foi livre do mal por causa da fé que ela tenha, da fé que ela usou. E a Bíblia diz que se a sua fé, se a minha, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para o monte, transporta-se de um lado e para o outro, e pela fé isso acontece. Fé em ação. Poder de Deus. Sabe, queridos irmãos, Jesus identificou aquela mulher publicamente. Aquela mulher se apresentou no meio daquela multidão. E quando aquela mulher se apresentou, Jesus disse para ela, filha, como nós acabamos de citar, a tua fé te salvou, vai em paz. Aquela mulher, publicamente, ela foi elogiada por causa da sua fé. E foi feita uma declaração a todos que ela havia sido curada. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Essa declaração de Jesus a respeito da mulher teve uma importância muito grande, pois a tornou livre diante de toda a sociedade. Somente após essa declaração é que aquela mulher recebeu a bênção completa. Nós já falamos aqui na igreja, já pregamos sobre fé. Fé que falando sobre a mulher samaritana. E quando nós falamos, aquela mulher, por causa do fluxo de sangue, ela não podia ter vida social. Ela era restrita. E quando Jesus declarou isso, ela foi restaurada. Essa mulher ficou livre do seu mal. E quando Jesus estava abençoando esta mulher, estava falando com essa mulher, estava terminando com essa mulher, apareceu, irmãos, como muitas vezes aparecem nas nossas vidas, os ladrões de sonhos e os roubadores de alegria. Jairo tinha falado com o Senhor, Senhor, a minha filha está doente.
Senhor, se tu for na minha casa, vai na minha casa, põe as tuas mãos sobre ela e ela vai ser curada. Jesus estava caminhando para a casa de Jairo. Houve essa situação em que Jesus demorou para chegar à casa de Jairo. E nesse interim, a filha de Jairo morre. E chegam os ladrões de alegria, os roubadores de felicidade. Porque Jairo sabia que se Jesus fosse, a sua filha seria curada. Ele tinha certeza disso. Jairo declarou, disse, Senhor, vai na minha casa, coloca a tua mão e a minha filha vai ser salva e curada. Jairo sabia, tinha certeza. E quando aparece alguém e diz assim, olha, Jairo, não incomode mais o mestre. A tua filha morreu. Não adianta mais nada. A esperança que você tinha morreu. Não tem mais jeito. Não tem mais condição. Sabe, irmãos, existem ladrões de sonhos, ladrões de alegria, que querem tirar a tua fé daquilo que Deus tem te prometido, dizendo para você, não tem mais condição, não tem mais jeito, a sua história acabou, a sua história se findou, o seu sonho morreu, a sua história está acabada. Joga uma pá de cal, joga pedra. Só aqueles que gostam de trazer notícias ruins para você são os ladrões de alegria e roubadores de sonhos. Aqueles que se apressam em te dar más notícias. Quando a filha de Jairo morreu, alguém saiu correndo e chegou para Jairo. Porque a Bíblia diz, no versículo 49, bota aí, irmãzinha. Estando ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha está morta, não incomode mais o mestre. Não mais fale com Deus, não mais ore, não mais busque. A condição para a bênção não existe mais. Ladrões de sonhos, roubadores de alegria. Irmãos, eu quero te convidar para que você continue colocando a tua fé em prática e crendo no milagre de Deus para a tua vida. Mesmo que você não esteja vendo condição, mas é Deus o querer e o efetuar. Sabe, querido irmão e amada irmã, eu quero te dizer uma coisa. Fé é dar um passo de coragem e confiança. Fé é acreditar no impossível. Fé é renovar esperança. Fé é ver além do que os outros estão vendo. Jesus chega na casa de Jairo. A situação estava mais complicada ainda, pois a menina que estava doente tinha morrido. Ninguém mais acreditava na possibilidade do milagre. Enquanto a menina estava doente, havia ainda a possibilidade do milagre. Mas aquela menina tinha morrido. A possibilidade do milagre já não existia. Alguém chegou e disse assim, a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Mas sabe o que Jesus fez nessa impossibilidade? Jesus disse assim, crê somente, não temas,
Irmãos, eu quero te dizer hoje, ei, não temas as impossibilidades. Creia no poder de Deus. Creia no milagre que Deus fará na tua vida. Lá na carta de 1 João, no capítulo 5, versículo 14 e versículo 15, diz assim, versículo 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fazemos. O Senhor te ouve, irmãos. Levanta a tua mão, o Senhor te ouve. Se você crê, tu levanta a tua mão. Então coloca a tua fé em prática. Jairo já tinha pedido a Jesus. Portanto, agora ele bastava crer e confiar. Jesus também consola as outras pessoas que estavam no velório. E Jesus chega e diz para aquelas pessoas que estavam no velório, naquele alvoroço, naquela situação, Jesus diz assim, por que estáis alvoroçados? Não chorem. Por que estão chorando? A criança não está morta, mas dorme. Às vezes, irmão, nos parece que tudo está morto. Parece que está tudo acabado, que não tem solução, mas está simplesmente dormindo. É um sono. E aí, queridos, a Bíblia diz que Jesus toma a menina pelas mãos e diz assim, menina, eu te ordeno, levanta-te. A palavra de Jesus tem poder. Quando Deus ordena, tudo acontece. A Bíblia diz que Ele dá ordem aos seus anjos. Quando Deus dá ordem aos seus anjos, tudo acontece na sua vida, irmãos. Deus dá ordem e pelo poder da palavra do Senhor, o mundo foi criado. Quando Jesus ordena, as tempestades se acalmam. Quando Jesus ordena, os demônios são repreendidos. Quando Jesus ordena, as bênçãos são derramadas sobre as nossas vidas. Se você crê, você vai ver coisas grandes acontecendo através da ordem que Deus dá a teu respeito. Todas as situações das nossas vidas, temos que crer no poder de Jesus Cristo. É preciso crer que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo você pode, meu irmão, naquilo que Deus tem feito por você. É preciso acreditar no poder de Jesus Cristo, em todas as circunstâncias, e saber que mesmo nas situações que podem levar à morte, como na filha do Jairo, Jesus disse, é apenas um sonho. Pois cremos no poder da ressurreição, como Jesus disse ao cego, seja feita tudo segundo a tua vontade. Sabe, irmãos e irmãs, nós somos desafiados a viver diariamente a nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé todo dia é provada. E não só provados aqueles que fazem da fé um estilo de vida, e não uma atitude momentânea de oração e louvor sem compromisso e sem fidelidade. Nós cantamos um hino dizendo pela fé que uma vez nos foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. A nossa fé ela é desafiada todos os dias. Para nós viver pela fé tem que ser um estilo de vida.
Quando nós deixamos de viver um cristianismo superficial, sem compromisso de fé, e na palavra de Jesus. A fé que nós falamos é aquela entendida como uma atitude racional. A nossa fé tem que ser uma atitude racional. Demanda de uma crença além das razões e das circunstâncias. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A fé, ela não é ver para crer. A fé é crer para que possamos ver o impossível de Deus. Uma fé inabalável. Uma fé firme. Uma fé constante. Sabe, amados irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Não vai haver sobrevivência em nossas vidas cristãs se não houver firmeza na fé. Se você não tiver firmeza na fé, você vai morrer. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo diz assim: sede firmes, inabaláveis, e sempre abundante na obra do Senhor. Sem firmeza, ninguém suportará as pressões da carne. Sem firmeza na fé, ninguém vai conseguir vencer as pressões do curso deste mundo e as pressões do diabo. O diabo, nosso adversário, todos os dias está nos convidando, está nos pressionando a abandonarmos a fé. Sem firmeza, irmãos, ninguém vai suportar as provações e a provocação e as tentações. Sem firmeza, ninguém suporta certas circunstâncias. Sem firmeza na fé, nós não vamos suportar certos acontecimentos e certos lugares. Outro dia eu estava falando na sexta-feira sobre firmeza na fé. O crente pode ir a qualquer lugar, mais ou menos. Se ele não tiver firmeza na fé, ele não pode ir, não. Se o crente não tiver firmeza na fé, ele não pode nem ali tomar um banho na praia. Porque ele vai ser engolido. Tem irmãos que querem fazer evangelismo em determinados lugares. Mas se não tiver firmeza na fé, não vai não, porque vai cair. Sem firmeza na fé, nós não podemos ir a determinados lugares. Sem firmeza na fé, meu irmão, você não suporta determinadas dores. Sem firmeza na fé, você não suporta doenças. Sem firmeza na fé, alguns dizem assim: quando eu não era crente, isso não acontecia. Quem já ouviu isso? Hoje, que eu sou crente, está tudo dando o contrário. Sabe por quê, irmãos? Porque falta firmeza na fé. Sem firmeza na fé, você não vai conseguir vencer a morte. Sem firmeza na fé, você não suporta a tristeza. Você não suporta a depressão. Você não suporta o estresse. Alguns crentes estão pensando, inclusive, em tirar a sua vida, porque não tem firmeza na fé.
não sabem quem tem crido, não sabem para onde vai, não entendem. Como Abacuque. Abacuque dizia assim, olha, ei, ainda que não haja gado no campo, ainda que não tenha nada o que eu comer, ainda que a flor da figueira murche, ainda que todas as situações estejam contrárias, ainda que todas as situações estejam contra mim, Abacuque dizia, contudo, apesar de todas essas situações contrárias, contudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe, irmãos, sem firmeza na fé, ninguém suporta a solidão. Sem firmeza na fé, ninguém suporta o vazio. Estou solteira, estou solteiro, preciso dar um jeito nessa minha solidão. Preciso dar um jeito nessa minha história. E aí não quer esperar no Senhor. E a Bíblia diz assim, espere com paciência no Senhor. Aí quer resolver a sua história de outra maneira, por falta de firmeza na fé. Falta de firmeza da fé, irmãos, não suporta a saudade. Sem firmeza na fé, ninguém suporta o imprevisto. Ninguém suporta as situações contrárias. Sem firmeza na fé, ninguém suporta a indiferença alheia. Sem firmeza na fé, ninguém suporta o desamor e o ódio. Sem firmeza na fé, ninguém suporta a traição. Sem firmeza na fé, ninguém suporta a crise da adolescência. Sem firmeza na fé, ninguém suporta a crise da maioridade. Sem firmeza na fé, ninguém suporta a crise da terceira idade. Sem firmeza na fé, ninguém suporta a falta de emprego. Ninguém suporta a falta de dinheiro. Ninguém suporta a falta de comida. A ausência da firmeza da fé explica o abandono da fé, o abandono da esperança, o abandono do autismo, o abandono do compromisso evangélico. Sem firmeza na fé, queridos irmãos, eu quero te dizer que você não vai conseguir desafiar o tempo. Todas as nossas promessas passam pela prova do tempo. O que Deus te prometeu hoje poderá se cumprir daqui a tanto tempo. Irmã Juliana estava na quinta-feira na casa do irmão Silas. Quem mais estava aqui? A irmã Rosa. Quem mais? Miriam também. E a Renata contou um testemunho. Foi grande, foi abençoador. Alguns momentos engraçados, mas é o jeitinho dela. Do jeitinho dela. E ela contando um testemunho, do jeitinho dela. E ela contou esse testemunho em que a irmã Rosa estava junto com ela. E ela descendo a estrada da Gávea, lá na Rua 4, a irmã Rosa encontrou com um irmão chamado Renato. E eles se cumprimentaram. E a Renata falando que aquele irmão conversando com a irmã Rosa, de vez em quando olhava para ela nos olhos dela. A Renata ainda fazia assim. E eles conversavam, daqui a pouquinho o irmão olhava para ela. Os olhos arregalados. E aí, aquele irmão Renato falou assim, posso falar contigo? Ela assim, pode. Eu tenho um recado de Deus para você. E pegou a mão dela, né, irmã Rosa? Pegou a mão dela e falou assim, olha,
Deus está colocando uma chave de uma casa na tua mão. E diz para ela, olha, mas essa bênção não é para esses dias, é para daqui a muito tempo. E diz para ela, para a Renata, não conta para ninguém. Pela fé, irmãos. Falta de fé, falta de firmeza na fé, você não vai suportar o tempo. Culto de ação de graça na casa do irmão na quinta-feira foi sobre a vitória, a casa que Deus deu para Renata. Deus tinha dito há muitos anos, uns 10 anos atrás, é isso mais ou menos, irmã Rosa? 10 anos, entre 10 e 11 anos atrás, na estrada da Gávea, na rua 4, Deus fez com que eles parassem. Deus falou com um dos seus servos, deu a ela, disse que estava colocando uma chave de uma casa na mão dela, mas disse, não é para agora, é para daqui a muito tempo. Irmão, eu quero te dizer uma coisa nesta palavra. As promessas que Deus te fez irão se cumprir no tempo dele. Eu quero te dizer que você pode ter esquecido, mas a promessa que Deus te fez, ele não esqueceu, não. No tempo próprio, Deus vai colocar nas tuas mãos aquilo que ele te prometeu. E quando ele colocar nas tuas mãos, você vai se lembrar. Quando chegar aqui, Deus vai te trazer a memória e vai te dizer, se lembra? No dia em que eu falei para você, você se recorda de como eu tratei contigo? Você se recorda quem eu usei para te trazer esta palavra? Você pode ter esquecido, mas Deus não esqueceu. Sem firmeza de fé, irmãos, você não vai conseguir vencer o tempo. Sem firmeza, a fé não consegue desafiar o tempo. E o tempo é a maior prova da autenticidade da firmeza na fé. Eu quero terminar essa palavra dizendo, de onde vêm as adversidades da fé inabalável? Uma das mais poderosas, nascente de firmeza, é a compreensão da palavra ouvida e lida. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É a palavra lida, é a palavra ouvida, que produz em nós fé. Primeiro Coríntios capítulo 15, versículo 58, eu já li para vocês. Portanto, meus irmãos, sejamos firmes, e que haja em nós uma constância, se haja em nós o mesmo sentimento, mantenhamos firmes e inabaláveis. A fé, a firmeza inabalável da fé, resiste em todos nós, combatermos em todo tempo. Sermos combatentes pela fé que uma vez nos foi dada. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, diz assim: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio os intempéries, transbordou os rios,
sopraram os ventos, bateu naquela casa, mas ela não caiu, porque tinha os alicerces na rocha. Irmãos queridos, esta palavra que o Senhor soprou no meu ouvido de manhã, firmeza na fé, é para que todos nós que aqui estamos, tenhamos a nossa fé alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Como Jairo e como aquela mulher do fluxo de sangue, que olharam para Jesus, eu quero convidar-nos a prostrar-nos diante do Senhor e suplicar a Ele, suplicar em nome de Jesus, dizer e mostrar a Ele que tudo aquilo que você, tudo aquilo que eu, tudo aquilo que esta igreja julga impossível, coloque nos pés dele, crendo no possível de Deus na sua vida. Basta ter fé e gritar como Bartimeu, filho de Timeu, que era cego, que estava no meio do caminho, mas ele ouviu Jesus passar, e Bartimeu, filho de Timeu, gritou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus chamou, e Jesus te chama hoje, e diz para você: o que você quer que eu te faça? O que você quer que Jesus faça para você? Qual é a sua questão? Qual é o seu problema? Qual é a sua causa? Conta para Jesus. Bartimeu, filho de Timeu, lançou fora a capa e disse para Jesus: Senhor, que eu veja. Conta para Jesus. A necessidade de Bartimeu é que ele visse. A sua causa pode ser uma causa familiar. Conta para Jesus. A sua causa pode ser uma causa trabalhista. Conta para Jesus. A sua causa pode ser uma causa econômica. Conta para Jesus. E aquele homem, pela fé, irmãos, é tudo pela fé, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e dos meus. O milagre da cura, da libertação, acontecerá hoje na sua vida, se pela fé você tomar posse desta palavra. Se você tomar posse desta palavra, crendo no Deus que você serve, e contando para Ele como aquela mulher tudo, declarando tudo sem esconder nada, o milagre de Deus acontecerá na sua vida. E alguns do que aqui estão, Deus vai declarar publicamente o que Ele fez, para que todos vejam o que Deus tratou e como Deus tratou contigo. Eu quero convidar a você a acreditar. Eu quero confiar a você para que você tenha fé no poder da oração, visto que com Jesus e pela força de oração, tudo pode ser mudado. Tudo pode ser alterado. Tudo pode mudar. E neste final, eu quero orar com a igreja. Eu quero orar contigo.
E pela fé, você vai orar comigo. Você vai orar, se você, irmãos, diz assim a Bíblia, se você tiver fé, pequenina que for, coloca aos pés daquele que tudo pode. Confessa para Jesus, tipo, Senhor, a minha fé é pequena, ensina-me a crer, ensina-me a confiar, acrescenta-me fé. E aí, amados irmãos e querida irmã, você vai ver coisas grandes e firmes. Eu quero convidar para você, em nome de Jesus, orar. Você vai orar pela sua causa, pela sua necessidade, colocando em prática esta palavra, crendo no milagre de Deus.